um movimento oblíquo, né? Que é uma composição de um movimento horizontal, né? Uniforme, com um movimento vertical uniformemente variado. Então veja, agora a gente está pensando em dois eixos do sistema cartesiano. O eixo X, que vai indicar a parte horizontal do movimento oblíquo, e um eixo Y, que vai orientar, né, a parte vertical do movimento oblíquo. Então veja bem, é um movimento no plano, nesse caso, no plano XY, ok? Então vamos iniciar aqui, ó. Vamos colocar aqui um ponto material, inicialmente, com uma velocidade oblíqua, no início do movimento, no instante zero, veja bem, com um ângulo, veja aqui, ó, o ângulo inicial aqui, ó, o ângulo inicial, ok? Então veja, essa velocidade, ela tem duas componentes, uma na direção x e outra na direção y, que caracteriza o movimento plano, né? Na direção x, ó, vamos chamar essa componente de Vx, aqui está no instante zero, e na direção y, vamos chamar a componente de Vy, no instante aqui zero, né? Veja que o ponto material irá se mover, ele vai descrever um movimento curvo, uma hora crescente, do ponto de vista de altura, outra hora decrescente do ponto de vista de altura, e quando ele atingir aqui o mesmo nível, né, por exemplo, ele pode continuar o seu movimento aqui, né? Mas vamos analisar até esse ponto. Quando ele atingir aqui esse mesmo nível, veja bem, a sua velocidade estará também oblíqua, será também oblíqua, né? Velocidade no instante qualquer final aqui, né? E também terá uma componente, veja, terá uma componente na direção x, como o movimento ele é uniforme na direção x, veja bem, a velocidade na direção x ela não se altera, ela vai ser igual à velocidade no início do movimento. Olha que interessante, né? E aqui, ó, na direção y, veja bem, a velocidade muda. Ela pode, nesse ponto aqui que é o mesmo nível, a velocidade tem o mesmo módulo, mas ela muda de sentido. Veja bem, ela muda de sentido. Então, essa velocidade é menos aquela, neste mesmo nível, né? Neste mesmo nível. Então, esses são dois pontos interessantes para a gente analisar. Tem um outro ponto interessante que é o seguinte: aqui nesse momento da máxima altura, veja, o ponto material ele sobe, ao mesmo tempo que ele sobe, ele vai para a direita, nesse caso, né? Quando chega aqui, ele vai chegar numa máxima altura, ele começa a descer. De tal forma que, veja, na máxima altura, a componente, veja bem, horizontal da velocidade, ó, componente horizontal da velocidade, continua constante. Ela continua igual à velocidade inicial, porque na direção do eixo x a velocidade não muda, então a gente vai ter sempre a mesma velocidade na direção x. Mas na direção y, se o corpo parou de subir, é porque a velocidade dele nessa direção é igual a zero. Então veja bem, a componente y da velocidade nesse ponto de altura máxima, vamos chamar aqui de altura máxima, veja, que o ponto material atinge, vai ser zero a componente y. A componente x não, porque ele vai continuar se movendo para a direita. Só que agora ele começa a descer, né? Então, são duas partes, um movimento de subida e um movimento de descida. Mantém a velocidade na direção x, mas a velocidade na direção y, veja, se aqui ela tem um valor e aqui é zero, ela tende a diminuindo. Ela diminui. Se ela diminui, a gente tem uma aceleração negativa,
né, que está resistindo ao movimento. Agora, daqui até aqui, ó, a velocidade aumenta em módulo, mas ela continua diminuindo. Por quê? Porque, veja, ela parte do zero e ela vai aumentando em módulo, só que com sinal negativo, com sinal contrário, né? Com sinal contrário. Então, veja, um valor grande negativo é menor do que um valor pequeno negativo. Então, a velocidade em todo o trecho, ela diminui, indicando o quê? Que a nossa aceleração, ela tem, veja, a nossa aceleração nessa direção y, ela é constante, vai ter valor g na direção de y, sentido negativo. Então, a aceleração ela é negativa em todo o trajeto do nosso movimento, ok? Vamos pegar uma situação particular aqui, ó. Depois a gente vai utilizar essa situação, uma situação bem genérica aqui, onde eu tenho uma velocidade total genérica aqui. Lembra que essa velocidade é a soma de uma velocidade na direção x, que é sempre constante, né? Velocidade na direção x, que é sempre constante, com uma velocidade na direção y, que muda com o tempo. E aqui, ó, se a gente ampliar um pouco essa figura aqui, né? Vamos ampliar essa figura. A gente tem um triângulo retângulo nessa figura, veja bem. Onde aqui é o módulo da velocidade em y. Aqui nós temos o módulo da velocidade em x, que é constante, né? Que é constante. Aqui a gente tem o módulo da velocidade total, que vetorialmente é a soma dessas duas velocidades. E aqui o ângulo que essa velocidade total forma com o eixo horizontal, ok? Então, essa figura é importante, daqui a pouco a gente vai utilizá-la em nossas análises. Então, veja bem, o que a gente tem? Então, o movimento oblíquo ele é formado por duas partes, né? Por uma parte no eixo x sem aceleração, que é caracterizando o movimento uniforme, velocidades permanecem constantes, e outra parte do movimento na direção y, com uma velocidade negativa que está fazendo com que o corpo sempre diminua a sua velocidade, né? Está resistindo a esse movimento do corpo. Por isso que ele sobe até um certo ponto, depois ele desce até voltar para a posição, né? Para o nível de origem. Lembrando que esse movimento pode continuar, né? Ele não precisa começar aqui, ele pode começar antes, ele pode terminar depois, enfim, depende de cada problema. Mas eu escolhi aqui analisar dois pontos interessantes no mesmo nível e vou montar as funções em cima disso e o problema não perde em generalidade, tá? Não vai perder em generalidade. Então vamos lá. Primeiro vamos ver qual que é a função. Veja, nós temos duas direções agora. Vamos começar a fazer análise na direção x. Então na direção x, veja, o movimento é uniforme. Então eu tenho uma única função, que é a função temporal da posição. Veja, ele tem dois parâmetros, parte da posição inicial, tem uma velocidade constante, vezes o tempo. Então, veja, essa é a função temporal para o eixo x, né? Porque no eixo x o movimento é uniforme. Então só tem essa função. Veja, que se a gente quer analisar o movimento somente na direção de x, a gente usa essa função aqui, né? Tem vários experimentos que comprovam, né, que realmente na direção do eixo x o movimento é uniforme, enfim. Se você colocar, por exemplo, você joga a esferinha. Hoje em dia, com as câmeras modernas, é muito simples fazer isso. Você joga uma esfera, né, nesse movimento oblíquo, coloca uma câmera em cima, né, se movendo junto com a esfera, né, tirando várias fotos, né. Veja, quando você revela as fotos, você vai ver que o espaçamento entre para os mesmos tempos, né, os espaçamentos são iguais.
indicando que a velocidade é constante, né? Isso é muito legal. Se por outro lado você colocar uma câmera subindo junto com a bola, porque ela também tem um movimento de subida, né? Registrando fotos, veja, você vai perceber que na subida a esfera ela vai diminuindo as distâncias no mesmo tempo, indicando, né, uma diminuição de velocidade. E na descida, as distâncias vão aumentando com o mesmo tempo, né? Vão aumentando com o mesmo tempo. Então, isso indica um movimento uniformemente variado, ok? Então, na direção X, o movimento é uniforme. E na direção Y? Veja, na direção do eixo Y, o movimento é uniformemente variado. Então, a gente tem duas funções horárias e uma equação, né? A primeira função horária é a função horária da velocidade, na direção Y, que é uma função de primeiro grau também, é a velocidade no início, mais menos, né, a aceleração, porque agora, veja bem, vamos escrever assim, né? Vamos escrever assim, ó, menos a aceleração vezes o tempo, tudo isso na direção do eixo Y, porque a aceleração é negativa, né? Então, veja, essa é a função temporal da velocidade. Tem uma velocidade inicial, é a velocidade, né, do eixo Y, tem uma aceleração negativa, que é a aceleração da gravidade, e está na direção Y. A posição, veja bem, função temporal da posição, tem o quê? Uma posição inicial, somada com uma velocidade inicial em Y, essa mesma velocidade aqui, subtraído da metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. E tudo isso na direção do eixo Y. Direção do eixo Y. Veja que essa expressão fica mais fácil se a gente considerar que aqui é a origem. Aí essa posição inicial vale zero, né? Essa posição inicial acaba sendo zero. E aí a gente tem ainda o quê? A função, a equação independente do tempo, né? A equação independente do tempo, veja bem, a diferença quadrática das velocidades, em um ponto posterior e um ponto anterior, é 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, só que, veja, como a aceleração tem a mesma direção do deslocamento, mas sentido oposto, né? Sentido oposto. Então aparece o sinal negativo aqui, associado à aceleração, ok? Associado à aceleração. Então, veja bem, essas são as funções temporais e a equação para a direção Y. Então, nós temos na direção X um movimento uniforme, na direção Y um movimento uniformemente variado, né? Bom, mas aí você pensa assim, então qual que é a gente pode pensar separadamente, claro, em cada direção, mas o movimento mesmo ele ocorre nas duas direções, no plano. E como que a gente representa esse movimento no plano? Né? Então, no plano, ó, que envolve tanto a direção X quanto a direção Y, veja bem, a gente tem que escrever a velocidade total, que vai ser o quê? Vai ser a soma de duas velocidades, né? Uma velocidade constante na direção X, veja bem, uma velocidade constante na direção X, ok? Que não muda, com uma velocidade que tem essa característica aqui acelerada, né, na direção Y. Então, veja bem, somando com essa velocidade aqui na direção do eixo Y. Então, veja, a velocidade total é uma soma da velocidade em X com a velocidade em Y. Ó, é uma soma dessa velocidade com essa. Em X ela é constante, em Y ela muda segundo essa função aqui, ó. Então essa daqui a gente diz que é a velocidade total do movimento, né? A velocidade no plano todo, né? São duas componentes, né? E a posição, né? Vamos pensar aqui, ó, na posição. Veja bem, a posição total vai ser a soma da função posição na direção X, que é dada por essa expressão aqui, não? Mais vezes x0t, tudo isso na direção X, né? Então isso aqui
desculpa, aqui vamos representar no plano como R, né? Vetor R, que é a soma da parte x com a parte y. E a parte y é essa daqui, ó, que é y, posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, menos a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado na direção y. Então essa daqui é a função posição total, que envolve tanto a parte x do movimento quanto a parte y, né? Isso aqui descreve o movimento todo, né? Esse movimento todo chamado movimento oblíquo. Olha que interessante, né? Interessante. Então, embora dê para a gente resolver os nossos problemas separadamente, mas a gente tem que ter consciência que o movimento é plano. Então, essas são as expressões, as funções que estão associadas ao movimento no plano, né? Ao movimento no plano, ok? Muito bem, muito bem. Agora, veja bem, como que a gente pode envolver o ângulo nessa aplicação, né? Como que a gente pode envolver o ângulo nessa aplicação? E aí, se a gente envolve o ângulo, o que é muito interessante é o seguinte, que se você souber qual é a velocidade inicial do ponto material, essa velocidade total, que é a soma dessas duas partes, né? Inicialmente, e você souber qual é o ângulo de lançamento, você sabe descrever todo o movimento, você consegue descrever todos esses elementos aqui do nosso problema, né? Então é interessante a gente fazer uma associação trigonométrica aí, né? Para descobrir como que o ângulo está envolvido nesse trabalho, né? Nesse processo. Vamos usar para isso esse triângulo retângulo aqui, né? Veja bem, e nesse triângulo retângulo a gente sabe que o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, veja bem, o cateto adjacente é Vx0, certo? Vamos colocar de maneira genérica, né? Vxt, esse é o cateto adjacente, é a velocidade em qualquer instante do eixo x, que é igual, por isso que a gente colocou aqui como V0. Dividi-la pela hipotenusa, que é a velocidade total aqui, ó, isso nos fornece o cosseno do ângulo. Olha que interessante. Nos fornece o cosseno do ângulo. Agora, se a gente pegar essa hipotenusa e passar e multiplicar de ambos os lados, a expressão fica assim, ó. Fica desse jeito aqui, ó. A hipotenusa aparece aqui multiplicando o cosseno, e aqui a gente tem a velocidade em x. Então qualquer velocidade em x pode ser determinada se a gente souber a velocidade total e souber o ângulo em qualquer instante, né? Em qualquer instante. Olha que bacana. Agora, da mesma forma, como o VY aqui é o cateto oposto, então o cateto oposto pela hipotenusa está associada ao seno deste ângulo, pela definição de seno. E se a gente multiplicarmos os lados pela hipotenusa, veja, a hipotenusa aparece aqui, que a hipotenusa é quem? A hipotenusa é a velocidade total, módulo da velocidade total. Então, a gente consegue determinar as velocidades em y em qualquer instante, se a gente tiver a velocidade total em qualquer instante e o ângulo. Então, ó, com esses dois pares, velocidade total e ângulo, nós conseguimos descrever todo o movimento. E eu posso dizer em particular, se soubermos a velocidade inicial total e o ângulo inicial, né, nós também conseguiremos descrever todo o movimento. Olha que interessante. Então veja bem, hoje nós estudamos o movimento oblíquo, que é a composição de dois movimentos, um na direção x, que é uniforme, por isso que ele só tem uma função temporal aqui, ó, da posição, e um na direção y, que é uniformemente variado, com aceleração negativa, porque a velocidade sempre diminui durante o processo. E aí as funções do movimento uniformemente variado são apresentadas aqui. Mas não podemos esquecer que é um movimento no plano, né? E as expressões para o plano são essas. A velocidade total é a soma das velocidades em x
com a velocidade em y, e a posição total, que a gente representa por r, é a soma da componente em x, né, que é uniforme, com a componente em y, que é uniformemente variável. Então essas expressões dão o valor, descrevem o movimento no plano, né, no plano. E é muito importante a gente saber utilizar a geometria do nosso problema, né, com essas expressões que envolvem o ângulo, porque se a gente souber velocidade e o ângulo, né, em específico, a velocidade inicial total e o ângulo de lançamento, a gente consegue desenhar toda a estrutura do nosso movimento, do movimento chamado movimento oblíquo. Ok? Então, até a próxima!